Boa noite, Dourados. Boa noite, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Brasil. Boa noite para quem está assistindo a gente também de outros lugares. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa live depois, no outro dia, porque ela vai ficar salva no canal do YouTube do Projeto Pandoras. Eu sou a Radharani e sou uma Pandora. Bom, gente, que delícia estar aqui, uma grande alegria. Espero que quem acabou de assistir o espetáculo, os espetáculos aí, nesse momento, tenham gostado. Hoje nós estamos em Dourados, Mato Grosso do Sul, então gostaria muito de agradecer o Sucata Cultural, que é o espaço que está nos recebendo aí na cidade de Dourados. Agradecer especialmente o Júnior de Oliveira, que é o nosso produtor cultural e que está fazendo essa ponte, também é um gestor aí do Sucata. Então, Sucata Cultural, muito agradecida por abrir as portas de vocês para receber esse projeto. Bom, quero agradecer também toda a equipe do Projeto Pandoras, o pessoal da Cultivo Comunicação, da Círculo Filmes, as minhas amigas Pandoras, amigas de cena e de vida, a Isabela Nascente e a Fernanda Pimenta, e ao Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, que contemplou esse projeto no ano de 2018. Bom, vou falar rapidamente assim sobre o projeto. E aí, antes disso, eu queria falar sobre o caso da Súcia Labassura, Constantino Barbosa, que é uma artista cênica, performer, bailarina, mulher trans não binária, e que realizava trabalho sobre sexualidade, gênero e diversidade. E que nessa semana nós perdemos a Súcia. Segundo o IML, ela se suicidou no Mato Grosso do Sul. E, bom, gente, essa é uma notícia que deixa todos nós muito tristes. A gente presta a nossa reverência a todas as mulheres trans e lutamos e exigimos por reconhecimento, igualdade e apoio de toda a sociedade. É uma perca para o Mato Grosso do Sul, para Dourados e para todos nós. Então, nós do Projeto Pandoras queremos reforçar isso de que é dever da sociedade acolher, proporcionar estrutura e dar suporte para que todas as pessoas sejam quem e o que quiserem ser, e a gente presta toda a nossa solidariedade ao Mato Grosso do Sul pela grande perca, a toda a equipe do Sucata Cultural e a toda a comunidade trans. E a gente segue lutando por nenhuma a menos. Todes por Súcia. Bom, grande beijo aí para o pessoal de Sucata, abraço e força para todo mundo. O projeto Pandoras, ele é um projeto que ocorreria presencialmente e devido à pandemia, como vocês viram aí, a gente está fazendo uma turnê nacional, a Luísa colocou o videozinho no começo, a Luísa que está fazendo toda essa parte aí de comunicação, né, da Cultivo, ele colocou o videozinho no começo aí da nossa circulação. Hoje é a nossa quinta apresentação. A gente já passou pelo estado de Goiás. Hoje é o nosso último dia no Mato Grosso do Sul. E na próxima semana nós estaremos no Tocantins e depois a gente segue para a Bahia. Somos mulheres fora do eixo para tirar vocês da caixa. E para a gente também sair, né? Uma construção conjunta. Gente, ainda sobre o projeto, eu preciso ressaltar que nós teremos as 3 apresentações, já foram 5, então temos aí mais algumas para acontecer. E sempre ao final dos espetáculos vai ter uma live, que a gente tem uma convidada super especial e agora eu vou chamar a nossa. Então vão acompanhando, sempre tem temas muito bacanas assim para a gente poder falar. E que também nós temos uma bilheteria solidária. A gente está passando por 13 espaços culturais resistentes do Brasil. E nós criamos essa bilheteria, que está aparecendo aí para vocês, está lá no nosso site, www.projetopandoras.com.br, onde vocês podem contribuir de forma voluntária
e esse dinheiro arrecadado, ele vai ser destinado, 70% do valor arrecadado vai ser destinado para os espaços de cultura que estão nos apoiando. São 3 espaços no Brasil, fora do eixo, espaços que estão resistindo, que sempre resistiram, aí, e agora, em meio à pandemia, está um pouquinho mais complexo. Então, quem puder e quiser, contribua. E a gente também tem uma lojinha das Pandoras, que também lá no site vocês encontram. E aí é uma lojinha que a gente tem camisetas, canecas, e aí vocês podem escolher os modelos e personagens. Bom, gente, já falei um bocado. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. E agora o nosso tema da live de hoje é Mulheres e o Circo. E a gente tem uma convidada mega especial, uma pessoa por quem eu tenho uma admiração enorme, sei que muita gente que está assistindo também, super conhecida e falada aí no nome do circo, e como a gente já falou mais cedo, uma das que mais está fazendo live aí nesse período de pandemia, que é a Hermínia Silva. Hermínia Silva, vou ler seu currículo aqui rapidinho para te apresentar. Hermínia é doutora em História da Cultura pela Universidade Estadual de Campinas e desenvolve atividades de formação e de pesquisa na Escola Nacional de Circo, além de ser coordenadora do Grupo Circos da Unicamp. É autora dos 2 mais relevantes livros brasileiros sobre circo, Circo Teatro Benjamin de Oliveira e a Teatralidade Circense no Brasil, e Respeitável Público, o Circo em Cena, escrito junto com Luiz Alberto de Abreu. Em parceria com Daniel de Carvalho Lopes, coordena o portal Circo Conteúdo, que todo mundo tem que acessar, aí, principalmente pesquisadores e fazedores de circo, que tem um vasto banco de dados sobre a arte circense no Brasil, que tem sido referência, inclusive, para trabalhos acadêmicos no campo da história da cultura e das artes cênicas. A convidada especial das Pandoras para hoje vem produzindo conhecimento na interface entre a história do circo, com ênfase no Brasil, e a construção da memória da produção cultural na sociedade brasileira, em particular do século XIX até os dias de hoje, não tão pleno século XXI. Emília, bem-vinda, muito agradecida pela sua presença, currículo Gente, vasto. é muito, muito bom ser convidada para esses espaços, principalmente quando é fora da caixa, das caixas, dos muros, de tudo. Agradecida, Hermínia. Bom, gente, assim, né? E Hermínia, a fala é toda sua, então a gente tem algumas perguntinhas. E para quem está assistindo, podem mandar perguntas para a gente pelo chat, que aí a gente vai repassando para a Hermínia. Queria que você contasse para a gente, Hermínia, inicialmente um pouquinho da sua trajetória. Como você começou a pesquisar o circo? Como foi o seu interesse por esse estudo? Como você conheceu e se aproximou do circo? Bom, eu me aproximei do circo já na barriga da minha mãe. Eu nasci no circo. Eu sou a 4ª geração circense no Brasil, porque já tinham antes. Então, a minha mãe não era de circo, mas se casou com meu pai, que é a terceira geração de família circense. Então, eu literalmente nasci numa barraca de circo, né? E foi essa a minha aproximação de vida, né? Mas a aproximação da pesquisa se deu de outra forma. Hermínia, nesse âmbito da pesquisa, assim, eu acho que tem muita gente que... Todo mundo conhece o que é circo, né? Todo mundo tem alguma ideia aí no imaginário sobre o que é circo, sobre a lona, ou já tiveram alguma fantasia de fugir com o circo. Mas nem todo mundo sabe muito qual que é essa trajetória do circo. Assim, eu que faço circo também há alguns anos, até hoje as pessoas me perguntam se a minha família é de circo ou se eu vivo viajando, né? Essa coisa do circo itinerante. Então, eu queria que você contextualizasse assim, um pouquinho a história do circo para quem está assistindo
e também do circo como essa área de pesquisa, de conhecimento, de estudo, uma área legítima, né, e que é feita de modo científico e também não. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou começar fazendo de trás para frente um pouco. Eu vou começar falando de como é que eu fui para a pesquisa. Na realidade, nós nascemos no circo, somos 16 primos, 14, 16 primos, que nós nascemos no circo, mas a nossa geração não só apenas uma prima, mas todos nós saímos do circo na idade escolar. É um período que essa geração vai para. Os pais param para que os filhos estudem. Isso não acontece só no Brasil, isso está acontecendo em vários, na América Latina, na Europa, a ideia de que o saber, a referência de saber importante é dentro dos muros escolares, é onde está a produção de conhecimento e onde é a valoração e a valorização social. Com essa nossa parada, a gente ia para o circo todas as férias, né? Mas não foi mais a mesma coisa do que morar. Eu parei com o circo aos 7 anos. Mesmo indo todas as férias, não tinha. Não nos deixavam aprender nada porque senão a gente não ia sair mais do circo. E aí nós somos uma geração que se formou em várias coisas, tiramos diplomas, eu fiz serviço social, fiz história também, uma irmã advogada, outra fisioterapeuta, ou seja, todos se destinaram a estudar para ter um diploma, que era, na nossa geração, a coisa mais importante como valoração social. E a gente não tinha muita questão da história do circo, nós tínhamos a história, a vivência muito forte em nós, sempre foi muito arraigado em nós, as histórias da minha família, as histórias dos artistas que passaram no circo, das famílias que passaram no circo. Em 1985, a minha prima me procura, que é uma jornalista queria saber sobre a história do circo. E, de repente, eu tive um estalo assim, eu não sei nada da história do circo. A partir daí, eu comecei a entrevistar minhas tios-avós, tios-avós, meu pai, minhas tias, e comecei a fazer entrevistas orais, fazer entrevistas com eles, de fontes orais. Então, eu comecei com a pesquisa por aí. Foi o primeiro momento que eu me deparei com pesquisar a história do circo, pesquisar a nossa história. Eu estava, nesse momento, querendo saber qual era a nossa história, qual era a história familiar da gente. Eu sabia que, por exemplo, a rede familiar dos circenses itinerantes de lona. Eu não chamo de tradicionais. Depois eu explico. Para mim são circenses, porque para mim é uma questão isso, né? Uhum. Mas circenses itinerantes de lona, eu queria saber. E a rede de famílias que se casaram, que se juntaram, é muito grande. Então, eu tenho uma rede familiar enorme, extensiva, né? E eu queria saber dessa história. Depois de um ano e meio de entrevistas, percebi que durante a minha pesquisa também, que a academia, isso é 87, 88, que a academia pesquisa de circo. Não tinha pesquisa sobre circo, não tinha pesquisa sobre história de circo, era muito pontual, e nesse momento que aí eu resolvo fazer história, graduação, presto vestibular, com 34 anos, mas já vou com toda a carga de fontes pesquisada, aí eu faço a graduação, eu trabalhava, então eu demorei mais para me formar em história, porque na Unicamp era tempo integral, aí eu faço a graduação, vou para o mestrado e doutorado com essa pesquisa. Num primeiro momento, quando eu pesquiso essas primeiras entrevistas que eu tenho, ficava muito difícil pensar
em fonte oral, você querer descobrir data de acontecimento, quando é que foi isso, quando é que foi aquilo. Foi algo que eu logo descartei, porque quem tinha que ir atrás de data e contextualizar essas datas era o pesquisador. Então, o que para mim eu comecei a elaborar, e a partir daí é que eu tenho toda a minha pesquisa. Eu comecei a elaborar uma coisa assim, perguntar para esses meus parentes e amigos, e perguntar como foi o seu processo de formação enquanto artista. Quando eu faço essa pergunta, eu me arrepio até hoje. Eu reparo o quanto eu desconhecia essa história, a complexidade que era essa história do circo, no Brasil, no mundo, a riqueza que era, o poder de conhecimento, de produção de conhecimento que eles tinham. E, no entanto, era algo completamente desconsiderado, tanto por eles quanto pela chamada sociedade, né? Então, eu comecei a trabalhar esse processo de formação, e a cada fala de uma tia-avó, do meu pai, das minhas tias, das famílias dos outros artistas amigos, eu descobria que o circo tinha um passado vivo, totalmente vivo. Não se poderia tentar definir a história do circo como tradicional, depois novo e contemporâneo. A história do circo ele é feito de multidões de corpos artísticos. E o que significava esses corpos artísticos, e o que significa esses corpos artísticos em cada período da história do circo, cada momento, essas multidões se tornam herdeiras de outras multidões. Então, os corpos artísticos de cada artista é uma multidão. É uma multidão que se cruza, que se atravessa, que transversa, que faz antropofagia, é rizomática. Então, e eu já vou encerrando um pouco por aqui, mas assim, o que eu descobri da história do circo é que você não pode chapar de forma dicotômica o que era a história antes e agora. Se você não pegar a mão dos artistas, como eu peguei na mão dos meus tios e das minhas tias, que ainda estavam vivos. Depois eu peguei nas mãos do Benjamin de Oliveira, mas de todos os outros artistas. Você tem que caminhar junto com eles, aí você vai descobrir que ninguém descobriu a roda em 2000, nos anos 2000. São estéticas diferentes, porque o circo sempre teve estética nova. São contemporâneos porque é uma característica do artista, seja qual for, é que ele tem que ser contemporâneo sempre. Ele tem que conversar com o hoje. E o hoje pode ser 1800, como pode ser 2020. Então, se o artista ele tem essa sintonia e essa sinergia, e se vocês observarem os tipos de formações artísticas que tem no século XIX, começo do XX, não havia artista especialista. Os artistas, os corpos artistas, ser artista naquele período, não só para o circo, não era representar apenas uma coisa. É claro que haviam os atores que eram só atores e tal, mas mesmo a maioria dos atores, e depois do que vai se constituir como história, como um espetáculo chamado espetáculo circense, ser artista tinha que dominar muitas linguagens artísticas, a diversidade do que era oferecido. Por isso que eu considero o corpo do artista uma multidão, porque ele é atravessado, é transversalizado, é rizomático no sentido de que a cada lugar, a cada encontro, que são milhões de encontros, você produz disputas, produz artisticamente, você produz memória. E quando nós trabalhamos a história do circo só de uma forma dicotômica, você só trabalha com uma certa seleção de memória. E a partir dessa seleção de memória é que eu vou fazer meu doutorado e falar: olha, já estava acontecendo tudo isso aqui.
Que legal, Mas eu vou deixar você Emília. falar um pouco. Não, a nossa convidada é você, mas assim, muito legal isso de não enrijecer, né, o conhecimento. Então, você traz muito essa perspectiva também da construção, né, e como isso é importante na história de qualquer fazer artístico, de qualquer sociedade que se firma. Bom, teve alguém que perguntou sobre a história da fita vermelha. Eu não vi a pessoa, Carlos Anunciato. Perguntou sobre a história da fita vermelha no braço quando você nasceu, se é verdade. Eu estava Eu eu confesso que eu estava nunca ouvi olhando, essa Carlos, história. perguntando, eu estava olhando sua pergunta, Carlos, e falei assim: "Gente, mas que parte da história do circo é essa da fita vermelha no braço?" Mas é minha história. Mas... Eu sou gêmea univitelina. Né? Eu sou gêmea de outra menina, a gente se chama de menina, né? Aham, Ainda. Claro, a minha geração, até década de 50 e até hoje em vários lugares do país, a gente nasceu com parteira. Então, uhum. não se sabia que eram gêmeas. Né? E não tinha. Aí, quando foi chegando perto do parto, eles foram mudando o circo para chegar perto da cidade da família da minha mãe, que é no interior de São Paulo, né? E aí a parteira que fez o parto, quando a primeira menina nasceu, que não fui eu, diz a lenda que não fui eu, porque é tudo uma lenda, ninguém sabe direito como é que foi o negócio. Diz a lenda que não fui eu, foi a minha irmã. Aí a parteira disse assim: "E tem outra, eu sou aí, tem outra", segundo a lenda. E a minha avó conta a história que aí ela amarrou uma fita vermelha no meu braço para saber que eu era a segunda, né? Mas é tudo uma lenda. Como é que ela arrumou uma fita vermelha na hora? Eu não sei. Mas nós éramos somos ainda mais pequenas, nós éramos tão parecidas que a gente brinca e as psicólogas ficam engraçado. A gente brinca que até os 3, 4 anos eu era Hermínia Esther e ela era Esther Hermínia, porque a gente só vai saber quem é quem mesmo depois de um certo período. Mas essa é a história da fita vermelha. Mistura de lenda com realidade, né? Mas nós nascemos, isso é uma É, realidade. O resto o real só é real porque é inventado, né? Já diria e Guimarães Rosa. são Emília, deliciosos. queria que você falasse um pouquinho sobre o gênero do circo-teatro, né? Essa teatralidade circense no Brasil e esse gênero de um espetáculo tão híbrido. E assim, a gente pode afirmar que de fato o circo-teatro é um gênero brasileiro? É um gênero nosso? Não, não. Você pode dar o nome em português dele de circo-teatro, tá certo? Mas a Argentina também dava esse nome de circo-teatro. Né? Primeiro tem que entender que os primeiros artistas que vão constituir a, 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 os primórdios do que vai ser chamado de espetáculo circense eram esses corpos artísticos que eram acrobatas, saltadores, atores, cantores, dançarinos, equilibristas, né? E eles, de fato, e eles eram coreógrafos, cenógrafos, não existiam esses conceitos ainda. Eu estou falando do final do século XVIII, no começo do XIX. Então, a maioria dos artistas dominavam as linguagens artísticas existentes. E o teatro, a representação teatral, era uma delas. Né? Mas que também a maioria dos espetáculos do final do XIX, começo do XX, a final do XVIII, começo do XIX, vai percorrer por todo o XIX, são produções teatralizadas que misturam essa questão híbrida, mas é que eles misturam no fazer teatral, no fazer da representação, acrobacias, música, dança e texto. Né? Então, e esse tipo de espetáculo, durante todo o século XIX, até 1907, 1908, eles davam um nome genericamente de pantomima.
Só que há uma espécie de história oficial do teatro que não considera que considera a pantomima mímica. Só que eu gosto do texto do Robson de Goiânia, né, que ele trabalha a questão da pantomima, e quando ele não está falando de circo, mas nos ajuda muito a pensar, quando ele está falando da pantomima, a pantomima nunca foi só mímica. A pantomima sempre foi falada, cantada, dançada, saltada, né? Ela misturava todas as linguagens artísticas que aqueles corpos artísticos eram portadores de saberes, né? Quando vai se constituir o espetáculo circense, tudo isso está presente nessa construção e depois consolidação do espetáculo circense. Quando a maior parte dos grupos europeus vem para a América Latina, para o resto do mundo, né? Mas vou pegar a América Latina, vem para a América Latina, a questão da representação teatral já está presente, né? Aí o que você vai ter é uma consolidação aqui das misturas com todos os artistas locais. Vai ter mistura, vão ter muitos escravos que vão trabalhar no circo, que fogem com o circo, né? Ou escravos comprados pelos donos do circo, ou donos de grupo, mas que necessariamente tinham que se transformar em artista. Não é que eles deixavam de ser escravos, mas eles se apresentavam. Benjamin de Oliveira foge em 1882 com o circo, e 3 meses depois ele já está estreando. Quer dizer, os corpos negros não eram novidade nos espetáculos circenses. E os corpos negros, o que eles levavam? Eles levavam as suas músicas, as suas formas de dançar, de tocar instrumentos musicais, e com a mistura com os outros artistas locais, cantores, produtores, a questão da representação ela vai se consolidando de uma forma muito forte, né? Então, a maioria dos espetáculos circenses, no final do espetáculo, era apresentada a pantomima. Então, na hora que eu falo do gênero, eu tenho que falar o circo-teatro, a teatralidade circense e seus gêneros, porque eles não representavam uma forma única de teatro. Eles representavam, eles faziam paródias, eles faziam comédias, eles faziam tudo com o nome de pantomima, farsas, burletas, eles representavam várias questões. Eles adaptavam vários romances da época, não só Brasil, mas a América Latina, a Argentina foi muito forte nisso também. Eles adaptavam várias obras literárias. Você tem, de Portugal, por exemplo, nesse período, uma livraria Teixeira, que publicava em Portugal, e eram contos, histórias, que era para adaptações para teatros e circos. No final na metade do 19, a livraria Os Circenses compravam muitos esses folhetos, essas publicações. Então, você vê o Benjamin de Oliveira, a geração Benjamin de Oliveira adapta os guanis, tanto a música quanto o livro, né? Mas numa espécie de paródia, o que uma certa intelectualidade artística e literária odiava, né? Mas eles também faziam coisas sérias, eles também fizeram, né? A diversidade de gênero, não dá para dizer que havia um gênero. O circo-teatro ele tem que ser entendido como algo plural. Entendeu? Então, assim, não é o gênero circo-teatro, porque dentro dele é um mundo tão grande de formas de representações, e as formas de representações variavam do lugar que os grupos circenses estavam. Então, se eles estão em Buenos Aires, eles incorporam música, dança para aquele quadro, daquela peça montada, daquela pantomima. Quando eles chegam em Porto Alegre, eles levam tudo isso que estava em Buenos Aires para Porto Alegre e aumenta o caldo artístico. E isso vai fazendo com que o circo, e eu afirmo até a televisão,
era o maior divulgador das músicas, das danças, do teatro, das acrobacias e zoológico, porque os primeiros zoológicos no Brasil e na América Latina eram, eram circenses. Né? Então, Uhum. a gente só pode falar, porque por isso que eu chamo teatralidade circense, né? Porque ela engloba gêneros das mais diversas formas. E eles chamavam, era incorporado para produção dessas peças, produção dessas representações, os principais artistas locais. Quem conhece muito pouco da história da música no Brasil não tem noção da quantidade de artistas do período do final do XIX, começo do XX, produtores, cantores, atores que representavam no teatro, nos circos. Eu chamo de palco picadeiro circense, porque era um espaço privilegiado para esses artistas terem trabalho. Eles trabalhavam lá. O circo ia embora, alguns acompanhavam e outros ficavam. Então, você tem uma gama de artistas importantes da chamada história na música popular brasileira, e na hora que vai se escrever essas histórias, a maioria dos pesquisadores faz uma seleção de memória, né? Não reconhecendo o circo como um espaço também de representação teatral, porque teatro para eles não é isso, não era aquilo que era feito no circo. Teatro com T maiúsculo era um teatro falado, declamado, né? E não tinha que ter mistura, porque o problema de uma certa elite Muito intelectual ou mais erudito, né? não pode ter mistura. E no Uhum. circo, a transgressão era muito grande, tanto na música, no teatro, nos corpos. Nossa, Hermínia, é isso, né? As multidões dos corpos circenses e as multidões que o circo abraça, né? E traz para si. Bom, a Luísa disse que tem uma pergunta legal da Fernanda. Eu não tô. Aí. Hermínia, você acha que o circo tradicional, aí só lembrando que você não faz essa separação, né? Com o tradicional, vem dessa linha do circo itinerante. Ele é machista e misógino? E o circo contemporâneo? Eu só vou explicar rapidinho desse tradicional e contemporâneo. Tem um texto, Uhum, inclusive, que depois a gente pode passar, que já está publicado no Circo Conteúdo, sobre esse debate. Né? Meu avô não se chamava tradicional, meu avô se chamava circense. Então, o uhum, tradicional são conceitos que você precisa entender quem fala, de onde fala e por que está falando. Então, quando eu falo tradicional ou quando eu falo contemporâneo, com quem eu estou conversando? Que disputa está tendo, que exclusão está tendo? E isso é muito importante. Sim, Fernanda, era tudo isso, tá certo? Por quê? Mas quando eu faço essa discussão, não dá para você descontextualizar o momento do que nós estamos falando. Se você fala de um período até 1920, 50, quando a questão dos direitos vão desde os direitos trabalhistas, os direitos sociais, a questão da movimentação feminina, das disputas que a mulher vai adquirindo de fato, de disputa de trabalho, disputa política, disputa social, tal, que vai se apontando desde o final do XIX, mas o começo do XX é que vai consolidando mais isso, é a metade do século XX. Mas se a gente pegar século XIX, né, qualquer circense, homem ou mulher, é fruto do período que está vivendo. seu Eles eram tempo. escravocrata? Eram escravocrata. Eles eram machista?
muito machistas. Eles eram misóginos, muito, tudo. Entendeu? Eles eram isso. Alguns não eram? Sim, alguns não eram. Mas eles eram os homens do momento histórico que eles estavam vivendo. E as mulheres também, né? As mulheres também. Então, se hoje nós temos isso, é claro que nós temos isso também. São os Nada reflexos de cada desapareceu. tempo, né, Nada Hermínia? E acho que desapareceu. é isso, As à medida que lutas, também, pode falar. à medida que as mulheres também, né, vão alcançando esses lugares de representação política, o circo contemporâneo, né, assim, o que se fala hoje é isso, traz as questões do nosso tempo. Então, acho que Todos os é essa homens. perspectiva da construção, né, de uma sociedade, das artes, dos temas. Só que tem uma questão que eu queria pontuar, que não era uma ausência de lutas, entendeu? Não é assim, isso Uhum. vai se tornando mais expressivo, né? Mas você tem muita mulher no circo que era guerreira e lutadora e disputava, porque tem uma questão que a gente tem que levar em consideração, que é assim, o homem é isso, mas a mulher também era. Você não tem o machismo só de um lado, né? As mulheres criavam seus filhos homens também desta forma, né? Elas tinham responsabilidade, mas não é disso que eu queria falar. Era que elas também eram lutadoras e guerreiras, porque há uma forma de se olhar que é assim, não, mas a mulher só começa a trabalhar ou só começa, de fato, se expor ou só começa... Aí eu falo assim, mas de que mulher nós estamos falando? Uhum. Né? Porque, por exemplo, a escrava trabalhava o tempo inteiro, ela é mulher. Né? A, as artistas, as lavadeiras, as rendeiras, as faxineiras, durante todo o século XIX, trabalhavam para caramba. Então, a mulher sempre trabalhou. Essas mulheres sempre trabalharam, tá certo? E as artistas sempre trabalharam. Então, você pega as histórias lá gregas, romanas, a gente só olha para uma certa história oficial, mas quando você sai do muro, você vai ver muita gente trabalhando e se expondo, e muita mulher nesse pedaço. Não era só homem que trabalhava. Então, a mulher circense, e é interessante falar disso, e depois a gente amplia, a mulher circense, e é toda artista, eu não estou falando só da mulher circense, né? Que eram guerreiras, porque se expunham o tempo inteiro. A mulher, a forma de processo de aprendizagem de ser artista era para meninos e meninas, não era só para homens. E não é porque alguém fala assim para mim, mas a mulher só fazia não sei o quê. Não, fazia isso também. Mas não, a minha tia e o meu pai eram dois irmãos com idade muito próxima, um ano e pouco de diferença. Tudo que ele aprendeu, ela aprendeu. Tanto o Globo da Morte, por exemplo. Eles estreiam com 9 anos de idade, eles faziam trapézios, saltos ornamentais, eles tudo, meninos e meninas aprendiam, tudo, tudo. Tem mulher que adestrava animal, tem mulher que. Mas eram só as forçudas. Como assim? Eram também as forçudas. Né? E Uhum. elas tinham, mas sim, é uma sociedade machista, e elas tinham que cozinhar, lavar, armar e desarmar circo, porque isso não era poupado delas. Então, elas tinham que armar e desarmar circo, costurar, fazer todo o figurino. Os homens ajudavam, estavam junto na armação e desarmação, mas elas tinham que ter filhos, cozinhar, lavar, passar e estarem lindas, maravilhosas, sem celulites à noite. Uhum. É o Né? trabalho Da que as artista. mulheres não Então, mas sim. isso, só tem duas coisas que eu falo que a mulher, nesse circo itinerante de lona, e com muita dificuldade até hoje, uma delas menos, a mulher não fazia o papel de secretária,
que ia antes para a cidade fazer a praça, tal, porque era uma coisa de homem, mas rapidamente, no século XX, isso mudou, tinha muita mulher, hoje você tem muita mulher que faz isso, mas não tinha o feminino de palhaço. Uhum. Isso não existia, o feminino de palhaço, que isso, de fato, só vai acontecer pós-escola de circo, a partir de 1980, de uma forma presente. Temos vários exemplos pontuais de Uhum. mulheres palhaças, mas também não se chamavam palhaças, elas se chamavam palhaços, mesmo fazendo. Emília, entrando um pouquinho nesse tema, a gente vai voltar já já para o assunto das mulheres, também quero saber um pouquinho das suas referências, mas como você citou aí das mulheres que eram palhaço, né? Tem uma coisa muito marcante também na minha trajetória, que é a Dona Maria Elisa, palhaço chamego, do Circo Guarani, é a primeira palhaça mulher negra, né, mas que se travestia de homem para estar em cena. E foi uma coisa muito marcante para mim que revolucionou o meu fazer circense. E Hum, você tem um livro que é O Circo Teatro, Benjamin de Oliveira e a Teatralidade Circense no Brasil, e que você fala um pouco do Benjamin de Oliveira, né? E aí eu vou fazer uma citação assim que eu acho incrível nesse livro, que está bem no comecinho, que diz assim: Teatro na porta de casa. O rio é muito grande e o povo quer teatro na porta de casa. Teatro fixo poderá satisfazer uma parte, mas não todos. Para que, de modo geral, fiquem satisfeitos, é necessário que o pavilhão vá a todos os lugares, em toda parte. Daí a nossa instabilidade. Organizar a companhia para um subúrbio apenas não resolveria de modo algum o problema de divulgação da arte cênica. Essa é uma frase do Benjamin de Oliveira, em e foi muito bem 1940. escolhida, aliás. Hum? Você escolheu bem essa frase. E eu acho que é muito bacana, assim, porque ainda nesse aspecto da itinerância, né, que é uma perspectiva maravilhosa de um teatro democrático, né, da arte e da cultura de uma forma democrática, que é tão importante a gente ressaltar em todos os nossos tempos enquanto sociedade, né, e principalmente nos dias de hoje. E isso vindo de um artista, compositor, ator, cantor e palhaço negro brasileiro, que é o Benjamin de Oliveira. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Benjamin. A gente já está com o tempo um pouquinho apertado, eu tenho algumas perguntas ainda, então a gente ser um pouquinho breve assim, apesar de ser muitos assuntos interessantes. Mas eu queria saber assim, se de algum modo também saber da história do Benjamin de Oliveira revolucionou as suas pesquisas. Quando eu estava no mestrado, eu cruzei com o Benjamin de Oliveira, né? E aí, no doutorado, eu resolvi pegar na mão dele para. Eu não faço uma biografia, né? Eu Uhum, pego na mão do Benjamin de Oliveira para eu conhecer os circenses. Então, Benjamin, para mim, é um sentido plural, né? Quando eu pego na mão dele. É, até, por isso que eu digo que até a televisão, o circo era o principal divulgador das peças teatrais, das músicas, das danças, das acrobacias. Não tinha quase nenhum município no Brasil naquela época que o circo itinerante não estivesse presente. Por isso a questão da memória é muito forte. E isso que você falou, o circo, ele sempre foi um palco picadeiro democrático. É interessante porque ele trazia o que não acontece tanto hoje no circo itinerante, na época, até o 19, ah, era muito presente a presença de todos os artistas, de todos os ritmos musicais, de todos os modos de representação, a quantidade de histórias de gente que conheceu o teatro só no circo é muito grande. E o Benjamin, em 1882, um menino de 10 anos, de 12 anos de idade, se encanta pelo circo e foge.
Benjamin, em 3 meses, já estreia, e aí ele começa toda a trajetória dele. Então, aí não dá tempo de falar sobre isso. Benjamin começa toda a trajetória dele, e é um aprendiz dos modos de produções circenses do período que ele entra. Então, não foi ele que inventou o circo-teatro, e nem ele foi o primeiro palhaço negro no Brasil. Se a gente considerar isso, a gente desconhece, tira da seleção da memória os milhares de negros e negras que trabalharam no circo, inclusive de palhaços. Tem muitas histórias, e lá no meu livro tem um pouco delas. Então, mas o Benjamin, quando chega no Rio de Janeiro, em 1904, 1905, o Rio de Janeiro é um burburim, sempre foi, desde a família real. Mas é um burburim de outras coisas, é o bonde, a questão da eletricidade, são várias, a questão do aumento dos periódicos, dos jornais, a diversidade de teatro na cidade, a diversidade musical. Benjamin, ele foi uma pessoa que se estabeleceu no Rio de Janeiro e não tinha um lugar do Rio de Janeiro, uma pessoa, um artista que o Benjamin não conhecesse. Então, ele leva tudo isso, inclusive as pessoas, para dentro do circo dele. Então, o Benjamin é um homem de seu tempo. Eu brinco que ele estava no lugar certo, na hora certa. Ele se relaciona com o disco, ele vai ser um dos primeiros a gravar, os palhaços cantores a gravar disco no Brasil. Ele se relaciona com o cinema. O Leal e La Banca é a primeira vez que um dos 3 primeiros filmes feitos no Brasil, ele filmou a paródia dos Guaranis, no circo do Benjamin, que era do Spinelli, né, que o Benjamin era diretor. Ele faz... a história do teatro oficial diz que foi o Ziembinski que misturou linguagens e que tirou o ponto, né? Principalmente o ponto. Benjamin, já em 1909, já monta peças sem ponto, com muita música, porque os musicais eram fortes, não só no circo, como nos teatros, e ele monta uma opereta chamada Viúva Alegre, tem toda a história dela lá no meu livro, é uma opereta, e um dos principais musicistas da época, Paulino Sacramento e o Henrique de Oliveira, eles vão fazer a adaptação, imagina, de uma opereta para banda de circo. Né? Não sei como é que foi isso, mas já tinha filme da Viúva Alegre. No final da peça, tem o baile, né? É o baile da viúva casando com outra pessoa, e eles fazem projeção eletrônica do cinema, do baile, junto com os artistas dançando. Então, o Benjamin, ele tem essa característica importante de estar desde a tia Ciatas no morro, dos batuques e dos candomblé, até ele estar com os literatos e toda a parte de uma literatura, de uma produção artística importante do Rio de Janeiro. Emília, estamos nos nossos... Finalmente. Temos mais 10 minutos aí, e aí eu vou jogando algumas perguntas um pouquinho mais objetivas, assim. Vou tentar. Tá bom. Você acredita que ser mulher artista e ou pesquisadora circense no Brasil é algo realmente inovador? Como artista, não, porque sempre teve artista mulher. Claro que em cada período vai ter um comportamento artístico, social, político, ideológico das mulheres de formas diferentes, de lutas diferentes de cada período. Agora, pesquisador foi uma coisa interessante. As primeiras pesquisadoras, eu incluo aí a Regina Horta Duarte, que defendeu o doutorado antes de mim, que para mim foi a primeira historiadora a falar de circo, e junto com a Verônica Tamaoki, com a Alice Viveira de Castro, quer dizer, eu, a Alice e a Verônica nos chamamos de acróbatas mentais, né? Esse início foram as mulheres. É interessante. Mas veja,
tiveram homens importantes, porque eu não considero pesquisa apenas acadêmica. Né? Nós tivemos um jornalista muito importante, que realizou uma pesquisa muito importante, o Mário Bolognese depois, tal. Mas as acróbatas mentais, a gente desbravou um pouco essa trajetória aí. Hermínia, você trabalha com produção de conhecimento na interface entre a história do circo, com ênfase no Brasil, e a construção da memória da produção cultural na sociedade brasileira, seja ela científica ou não. E as suas produções vão do século XIX até os dias de hoje, o século XXI. O que você acredita que tem se reconstruído e colaborado para a formação das novas memórias? Olha, eu acho que assim, quando nós paramos para estudar, vários circenses itinerantes e famílias pararam para a gente estudar. Eles nunca deixaram de ser artistas no mesmo se fixando, e eles sempre trabalharam. E foram eles, no Brasil e na Argentina também, uma outra família que eles faleceram até recentemente, que deram início à ideia da escola de circo, fora da lona. Porque a primeira escola de circo que eu considero é dentro da lona, é sob a lona. Então, eles que começaram com isso. E São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que resultou em São Paulo a primeira escola de circo fora da lona, que foi a Academia Piolim das Artes Circenses, e no Rio de Janeiro, até hoje, a Escola Nacional de Circo Luiz Olimécho, né? Do Rio de Janeiro. Então, a produção de sujeitos históricos que se deu depois das escolas de circo vai ser diferenciada do que foi até a geração do meu pai. Não dá para dizer que é a mesma coisa. Né? Só que esses circenses que pararam, que são intitulados tradicionais, eles tiveram que se reinventar sempre, porque artista se reinventa sempre, eles tiveram que se reinventar para serem professores de pessoas que foram aprender circo nessas escolas, que não eram da chamada família circense tradicional, né? Que tinha nascido no circo, que, aliás, é um outro problema, mas que eu não vou falar agora. Mas, veja, o formato de processo de socialização, formação e aprendizagem nas escolas é diferente do que aconteceu até a geração do meu pai, ou até as gerações que continuaram na itinerância. Então, os novos sujeitos históricos que se produziram pós-escolas são sujeitos, vocês, um monte de gente, né, que têm uma implicação com o urbano, que meu pai não tinha. Meu pai chegava com o circo, ficava algum tempo e ia embora. Vocês estão fixos nos lugares, no urbano. Vocês têm implicação política, ideológica, militâncias, as mais diversas. Né? Então, é diferente. Uma coisa que eu não considero é que, assim, agora pós-escola é que o circo começou a fazer arte ou criação. Então, eu pergunto se meu avô e minha avó não faziam arte e criação. Então, quando você começa com esse jogo dicotômico, que é um passado morto que não fazia, e só agora que fizeram, eu acho isso complicado, porque isso é uma disputa de saberes e poderes, tanto por parte dos chamados novos ou contemporâneos, quanto por parte dos chamados tradicionais, porque eles também disputam isso. Então, eu acho que a oxigenada, eu acho que houve uma oxigenação importante e significativa para aquele momento da história do circo itinerante, que estava com problemas, diminuindo o número de lonas, parando bastante pessoas. Eu acho que eles mesmos criarem escola de circo criou outra coisa que eles não tinham noção que ia acontecer. Eu acho que foi muito bom a oxigenação que se deu pós-escolas de circo, mas não dá para considerar que a produção artística seja dicotômica,
que antes não tinha criação, que antes não tinha arte, que antes não sei o quê, e que só agora, que assim, a partir do nascimento de alguém, é que o mundo começa a existir. Isso não existe. Né? Eu acho que a contribuição hoje destes novos sujeitos históricos é de uma importância, que eu falava com meu pai isso, é de uma importância enorme, enorme no sentido de que vocês estão lá. Vocês estão lá na luta, na militância, na produção artística, na discussão, e vocês estão mais ligados aos territórios, porque, para mim, essa questão de ligar aos territórios, do que muito circo itinerante, que não se liga mais nos territórios. O circo do século XIX que eu falo era totalmente integrado com o território. Dependia deles, inclusive. Agora, quem está integrado aos territórios são esses artistas que eu chamo de novos sujeitos históricos. Agora, a estética é sempre nova, a estética é sempre contemporânea, a produção de ser artista é sempre contemporânea, seja em 1800 ou seja em 2020. E a luta, eu acho, a luta pela consolidação do papel da palhaça é uma luta que também veio oxigenar muito, muito. Mesmo os mais resistentes, que falam que não existe palhaça, eles não podem mais falar isso impunemente. Eles não podem mais falar isso impunemente, né? Porque Emília, vou pegar esse gancho também para. Teve a pergunta da Fernanda Pimenta, perguntando sobre se há um conceito sobre a palhaçaria feminina, alguma definição conceitual. Dentro das suas pesquisas também, a gente sabe que a palhaçaria também feminina, né, surge com o surgimento das escolas, né, vem nessa onda toda, mas existe algum conceito, alguma definição? Fernanda, eu tenho muita dificuldade de definir conceitos. Eu já pego a definição e o conceito. Definir conceitos. Porque a diversidade do que vocês são hoje, se a gente for definir o que empobrece o próprio fazer artístico da palhaçaria feminina. Eu acho que assim colocar, aprisionar num conceito, numa definição, empobrece a riqueza que vocês são. Né? Eu acho que o fazer. O Mário fala que palhaçaria não é. Fazer a palhaçada, palhaçades, ou palhaçados, ou palhaçadas, né? Fazer isso é um campo enorme em aberto, porque a produção de vocês é a produção no encontro. Então, é no encontro que esse seu corpo duplo, duo, né, que vai se alimentando, no encontro ele se refaz, e você se refaz, e sua palhaça se refaz o tempo inteiro. Então, eu não consigo definir isso, a não ser que ela seja palhaça. Mas a palhaça no sentido de uma multidão de produções, de coletivos que estão ajudando a produzir essa palhaça também. Então, os conceitos têm data e estão conversando com alguém. Eu tenho um monte de conceito do meu mestrado e doutorado que hoje eu não uso mais. Que bom, a gente é assim, a gente é assim. Eu já debato com os meus próprios conceitos. Que bom, né? Naquela época fazia, então o conceito tem que usar como ferramenta, só para fazer sentido. Mas se ele exclui, para mim não faz sentido. Hermínia, a gente sabe que ainda existe umas diferenças de gênero dentro do fazer circense, que constitui a nossa sociedade, né, a contemporaneidade, o tempo que a gente vive. Mas você acredita que nós tivemos progressões de fato significativas dentro do circo ao longo dos anos, ou os passos ainda são muito lentos? Olha, eu não sei se depois dos últimos acontecimentos políticos no nosso país, eu diria para você assim, até uns 5 anos atrás, eu diria assim, nossa, como nós crescemos, como a gente está produzindo
coisas, como a gente está produzindo relações de debates, como a gente está se impondo na questão da democracia, nananana. Nos 2 últimos anos, 4, 3, 4 anos, hoje eu tenho uma dificuldade que, assim, quanto nós crescemos, o quanto a gente não está crescendo. Mas eu acho que, artisticamente falando, eu acho que sim, é sempre o artista tem uma certa produção circense, que porque o circo não é singular. Hoje, a diversidade do fazer circo é muito maior do que da época do meu pai. Você tem circo itinerante, você tem circo na escola, circo social, você tem circo na rua, circo na praça, oficinas, festivais, festivais internacionais, encontros. Isso na época do meu pai não existia. Então, se você pensar nisso, crescemos muito. Produzimos muito, inventamos muito, e a presença feminina na palhaçaria, ela se faz diferente totalmente hoje. Seja uma produção só de mulheres, seja uma produção mista, ela se faz diferente. Agora, em termos societário, está muito difícil acreditar, né? Eu sinto pela Súcia, sou pela luta de nenhum a menos, nenhum indígena a menos, nenhum negro, nenhum corpo negra a menos, nem nada, né? Mas tem hora que você fala, gente, onde é que eu estava quando tudo isso aconteceu e esse pessoal que está aí estava já aí, né? Onde a gente estava? Mas eu acho que artisticamente ainda é sempre um campo muito aberto e rico para transgredir. Para transgredir. Eu acho que os corpos artísticos transgridem, e eu acho que a história do circo, dos circenses, de homens, mulheres e crianças até hoje, são transgressores, eu acho. Olha a luta de vocês, a nossa luta, não é de vocês, é a nossa luta. Né? É a nossa luta. Emília, suas Eu estou falando de referências. vocês porque eu não sou palhaça, mas estou junto. Mas é circense, né? É, É acrobata mental. bem, Muito importante. Suas referências de mulheres no circo, artistas e ou pesquisadoras. artistas, todas as minhas tias e as mulheres que trabalharam no circo do meu pai. Foram muitas, que eram guerreiras mesmo, eu tenho uma tia-avó que foi presa porque bateu no marido dela, que era um alcoólatra. Então, para nós, ela era a nossa heroína. Agora, elas eram guerreiras no sentido de que elas eram foco, tanto de adoração, porque eram artistas de circo, mas durante o dia eram foco de muitos tipos de valoração, de que não prestavam, mulher de circo não prestava, homem de circo também não prestava na época, mas a mulher sempre foi mais frágil societariamente, não frágil no seu fazer, mas frágil no sentido de receber muita coisa ruim de valoração, desvalorização dela. Né? Então, a todas as mulheres circenses que eu conheci, e todas as mulheres circenses até hoje, porque são guerreiras. Em termos de pesquisa, a minha referência de pesquisa é muito da Regina, é um trabalho incrível dela, chama Noites Circenses, é o livro dela de doutorado, a Regina, mas também a Verônica e a Alice, porque a gente começou quase juntas a pesquisa. Mas a outra mulher que eu tive uma referência muito importante é uma argentina, o nome era Beatriz Seibel, que já faleceu, e ela, assim como eu, é por isso que a gente se gostou muito. Eu chegava na oficina dela, em Buenos Aires, e ela me dava todos os dados, todos os livros, tudo que ela tinha, me cedia, me dava. E eu também sou assim, e aprendi bastante com isso. Já fazia, mas aprendi. Beatriz Seibel faleceu o ano passado,
mas era uma referência muito importante de mulher pesquisadora. Ela era do teatro e fazia pesquisa circense. Hermínia, e a última E a pergunta, minha mãe, deixa eu só falar da minha mãe, uma mulher que não era claro. do circo, que era da fazenda, que se casou com um homem machista, que era meu pai, que eu adoro, mas ele era machista. Tenho paixão pelo meu pai, mas ele era machista. E vai enfrentar essa luta dentro dela, dentro do circo. E há várias mulheres iguais a ela. E se tornou circense. É isso. Bom, a minha última pergunta, eu acho que é pouco também para aquecer nossos corações, é, é se você acredita que o circo é uma ferramenta em potencial para o exercício da democracia, das questões de gênero e da inclusão. Eu acho que sim, dependendo do modo de organização do trabalho que é feito. Então, a gente tem inúmeras experiências que você pode dizer que tem tudo isso que você falou. Você tem projetos sociais importantíssimos que levam isso muito a sério. Você tem movimentos de mulheres, de artistas em geral, que também levam muito a sério isso, porque eu não considero a democracia só pela. Eu considero a democracia da diversidade, né? Da diferença. A diferença não como desigualdade, a diferença como diferença importante de ser respeitada. Toda diferença pode ser potência para mim. Né? Então, quando a diferença se torna desigualdade, aí tem o racismo, a homofobia, a transfobia, você tem todas essas questões. Então, alguns lugares, alguns grupos tem alguns, tem vários, fazem isso que você colocou, mas tem uns que não estão fazendo isso. Não dá para Para nomear, aquecer nossos corações, mas também para dizer que a gente precisa ficar atentes, né? O tem que tempo ser inteiro. atentes sempre, tem que ser atentes sempre. Não podemos nos dar ao luxo de sermos amadores. Sim. Infelizmente, é isso. Emília, gostaria muito de agradecer a sua presença. Assim, perguntar se você quer dizer também alguma coisa para a gente finalizar. A gente passou um pouquinho da uma hora, mas é isso, né? Uma delícia conversar. Para mim, que estou nessa geração das escolas, que estou fazendo circo, é ainda mais mágico, né? Então, assim, é uma honra conversar com você, bater esse papo, ter acesso aos seus trabalhos. E estou muito contente, muito feliz Nossa, de você estar eu aqui. Eu estou adorando conhecer vocês, porque a gente não se conhecia pessoalmente, né? Se cruzou alguma vez muito rápido, né? Eu adoro conhecer, eu agradeço demais, demais vocês, toda a produção, a Luísio, que eu já conhecia, que me contatou, que ele que me aproximou de vocês, eu parabéns pelo trabalho de vocês, porque é um esforço que precisa de muita, muita, muita militância política, porque é isso que é. Né? Eu acho que é uma militância política importante que todos vocês e nós fazemos. Né? Eu acho que a É, única coisa que eu queria dizer assim, não considerem os seus corpos artísticos compartimentalizados dentro de caixinha. São corpos multidões, então eles não precisam ser fatiados. Né? Isso daqui é do teatro, isso daqui é da dança, isso daqui. Não. Ser de circo, por isso que eu acho que é transgressão, e por isso que eu acho vocês transgressoras, é que vocês, ser de circo, é transversalizar o tempo inteiro, é atravessar o tempo inteiro nos encontros. Obrigada a todos e todas e todos que estão aí atrás, nos ajudando a fazer isso. A Dariane, um prazer te conhecer.
Muito agradecida, Hermínia. Fico muito contente. A nossa hashtag é Somos Todas Pandoras, porque você também faz parte disso. Você está lá na bibliografia do meu TCC. Ah, jura? Manda para mim. Mando. Manda para mim. Então, assim, uma alegria imensa, né? A gente já ouve falar. E é isso, esses encontros que vão se cruzando, que a gente vai conhecendo, que vai possibilitando a gente abrir tantos caminhos e sair da caixa, né? Sair da caixa. Então, Hermínia, Um muito abração, agradecida. Fernanda. Ela está Grande escrevendo. abraço. Beijão. Beijão a Grande todos. abraço, beijo. Gente, para todo mundo que está assistindo, muito agradecida pela presença. O Projeto Pandoras continua, a gente ainda tem mais algumas apresentações aí, estamos chegando no Tocantins, depois a gente vai para a Bahia. Sigam as páginas das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, a gente está lá nas redes, né? Estamos distantes, mas estamos juntos, todos. E aí terão temas sobre sexualidade feminina, já foi. A gente vai ter sobre masculinidade não tóxica, ainda tem mulheres na política, mulheres pretas, mulheres indígenas. Então, assim, tem muitos temas legais ainda que a gente vai papear por aqui. Vocês vão acompanhando, deixem comentários, joinhas, aquela coisa da internet toda, né? Desses momentos de redes sociais. E qualquer coisa também a gente está aberto para receber tudo que vocês quiserem falar sobre o que estão achando. E a gente tem uma pesquisa de público também, que é super importante para a nossa prestação de contas do projeto. Esse é um projeto contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. E aí, quem assistiu e puder também responder a nossa pesquisa de público é muito importante para a gente. Ela está na nossa bio do Instagram e também no site www.projetopandoras.com.br e também na descrição dessa live. Muito agradecida, boa noite para todo mundo, muitos beijos e abraços, e nos vemos no próximo sábado em Taquarussu. Beijo. Obrigada, Hermínia. Beijo, itinerantes. Vocês são itinerantes. Um beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.